Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos na vida em que a dor parece maior que a esperança, e o coração ferido já não encontra forças para acreditar em dias melhores. Mas é exatamente nesse lugar de fraqueza que Deus começa a operar. A cura não nasce daquilo que vemos, mas daquilo que cremos. A fé é a semente invisível que, mesmo enterrada em lágrimas, germina milagres no tempo certo. Quando tudo diz, não há saída, a fé sussurra, Deus ainda está no controle. A fé não ignora a dor, mas a enfrenta com a certeza de que o Senhor é maior do que qualquer sofrimento. Muitos esperam sentir para depois crer, mas o caminho de Deus é o inverso. Primeiro se crê, depois se vê. A cura começa quando você decide confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver sinais imediatos. É nesse ato de confiança que o céu se move e o impossível começa a ser transformado. Não importa quão profunda seja a ferida, nem há quanto tempo você carrega essa dor. Deus não trabalha limitado pelo tempo humano. Ele restaura o que foi perdido, cura o que parecia incurável e traz vida onde só havia desânimo. A sua fé, ainda que pequena, é suficiente para atrair o agir de Deus. Não desista de crer. A fé é uma força silenciosa, porém poderosa, que atua além dos limites do que os olhos podem enxergar. Enquanto muitos se guiam pelas circunstâncias, aqueles que creem caminham sustentados por promessas. A cura começa quando você decide não dar mais voz ao medo, mas sim à palavra de Deus. Mesmo que tudo ao redor pareça contrário, a fé cria um ambiente onde o milagre pode acontecer. Há batalhas que não são vencidas com força humana, mas com confiança espiritual. Quando você escolhe confiar em Deus, mesmo em meio à incerteza, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade perde espaço, o desespero se cala e a esperança renasce. A fé não é ausência de luta, mas a certeza de que Deus está presente em cada detalhe dela. O Senhor vê o que ninguém mais vê. Ele conhece a raiz da sua dor, entende suas lágrimas e ouve até mesmo as orações que você não consegue expressar em palavras. A sua fé, mesmo que abalada, ainda tem valor diante dele. Não é o tamanho da sua fé que importa, mas em quem ela está firmada. E quando ela está em Deus, ela nunca é em vão. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Se você acredita que Deus já está agindo, escreva, minha fé está em Deus, e fortaleça essa verdade hoje. Existem dores que palavras humanas não conseguem explicar, feridas que se escondem atrás de sorrisos e batalhas travadas em silêncio. Mas Deus conhece cada detalhe daquilo que você sente. Ele vê o que ninguém vê, entende o que ninguém entende e se aproxima quando todos se afastam. A cura começa quando, mesmo ferido, você decide não se afastar de Deus, mas correr para Ele. A fé não elimina imediatamente a dor, mas muda a forma como você a enfrenta. Em vez de desespero, nasce confiança. Em vez de medo, surge paz. A presença de Deus no meio da dor transforma o sofrimento em um processo de restauração. Aquilo que parecia o fim começa a se tornar o início de algo novo. A fé sustenta você quando suas forças acabam. Muitos milagres começam no momento em que tudo parece perdido. É quando você já não pode mais depender de si mesmo que aprende a depender totalmente de Deus. E é nesse lugar de entrega que o poder dele se manifesta. Não despreze o processo, pois é nele que sua fé é fortalecida e sua cura começa a tomar forma, mesmo que ainda invisível aos seus olhos. A caminhada da fé não é feita apenas de momentos de vitória visível, mas também de processos silenciosos, onde Deus trabalha no oculto.
Há dias em que tudo parece parado, como se nada estivesse acontecendo. Porém, é nesses momentos que o Senhor mais está agindo. A cura começa quando você aprende a permanecer, mesmo quando não vê resultados imediatos. A impaciência é uma das maiores inimigas da fé. Muitos desistem no meio do caminho porque esperam respostas rápidas, mas Deus trabalha em profundidade, não em pressa. Ele não apenas cura a dor, mas trata a raiz, transforma o interior e fortalece o espírito. Cada dia de espera é, na verdade, um dia de preparação para aquilo que Ele vai fazer. Permanecer em fé é confiar que Deus não se esqueceu de você. É continuar orando quando parece que o céu está em silêncio. É seguir acreditando quando tudo ao redor tenta provar o contrário. A fé madura entende que o tempo de Deus é perfeito e que cada etapa tem um propósito. A cura não é apenas um evento, mas um processo conduzido pelas mãos do Senhor. O medo é uma das maiores barreiras para a cura. Ele paralisa, confunde e faz você acreditar que nada vai mudar. Mas a fé age de forma oposta. Ela liberta, fortalece e aponta para a esperança. A cura começa quando você decide não alimentar mais o medo, mas confiar plenamente em Deus, mesmo diante das incertezas. Todos, em algum momento, enfrentam pensamentos que tentam enfraquecer a confiança. Vozes internas dizem que não há solução, que já é tarde demais, que a dor será permanente. Porém, a fé se levanta como uma resposta divina contra essas mentiras. Ela lembra que Deus é maior que qualquer diagnóstico, qualquer perda ou qualquer situação impossível. Quando você escolhe crer, algo poderoso acontece dentro de você. O medo perde força, a mente encontra descanso e o coração se enche de paz. Deus não quer que você viva aprisionado pelo temor, mas sustentado pela confiança nele. A sua fé ativa o cuidado de Deus sobre a sua vida e abre caminho para a cura, mesmo antes de qualquer mudança visível. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo 1:7. Se você decide rejeitar o medo hoje, escreva: "Eu escolho viver pela fé", e declare sua confiança em Deus. Antes de Deus curar o exterior, Ele trabalha profundamente no interior. Muitas dores não estão apenas nas circunstâncias, mas nas marcas deixadas na alma. Decepções, rejeições, perdas e palavras que feriram. A cura começa quando você permite que Deus entre nesses lugares escondidos e toque aquilo que ninguém mais consegue alcançar. A fé é a chave que abre o coração para esse agir divino. Sem ela, muitos levantam barreiras, tentam se proteger e acabam impedindo o processo de restauração. Mas quando você confia, mesmo com receio, Deus começa a reconstruir você por dentro. Ele troca a ansiedade por paz, a tristeza por consolo e o vazio por presença. Não tenha medo de se render ao cuidado de Deus. Ele não expõe para envergonhar, mas revela para curar. Cada área ferida da sua vida pode ser restaurada pelo poder dele. O que hoje parece quebrado pode se tornar testemunho amanhã. A fé permite que você enxergue além da dor e abrace a transformação que Deus está realizando. Quando a esperança parece distante, a fé se levanta como uma luz no meio da escuridão. Há momentos em que tudo ao redor tenta convencer você de que não há mais solução, de que a história chegou ao fim. Mas Deus nunca trabalha com finais definitivos quando ainda há fé no coração. A cura começa quando você volta a ter esperança, mesmo que em pequenas doses. A esperança que vem de Deus não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ainda que o cenário seja desfavorável, ainda que as respostas demorem, a fé sustenta a esperança viva dentro de você. E onde há esperança, há espaço para o milagre acontecer. Não permita que as decepções do passado roubem sua expectativa pelo futuro. Deus é especialista em fazer novas todas as coisas.
Aquilo que você perdeu não define o que ele ainda pode fazer. A fé reacende a chama da esperança e lembra que dias melhores não são apenas possíveis, mas certos para aqueles que confiam no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Se você escolhe renovar sua esperança hoje, escreva: minha esperança está em Deus, e fortaleça sua fé. A jornada da cura passa, muitas vezes, por caminhos difíceis. Provas surgem, desafios se levantam e a vontade de desistir pode bater à porta. Mas é nesse cenário que a fé verdadeira se revela. A cura começa quando você decide perseverar, mesmo quando tudo parece pesado demais. Perseverar não é ignorar o cansaço, mas escolher continuar apesar dele. É entender que cada prova carrega um propósito e que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Aquilo que hoje parece um obstáculo pode ser, na verdade, um instrumento de fortalecimento da sua fé. Deus usa os processos para moldar você e preparar algo maior. Muitos milagres acontecem logo após o momento em que alguém decide não desistir. Quando você permanece firme, mesmo sem ver resultados imediatos, está demonstrando uma fé madura que não depende de sinais, mas da confiança em Deus. Essa perseverança abre portas espirituais e aproxima você daquilo que tanto espera. Deus não apenas cura dores, Ele transforma histórias. Aquilo que parecia marcado pelo sofrimento pode se tornar um testemunho de vitória. A cura começa quando você entende que sua história não terminou na dor, mas está sendo reescrita pelas mãos de Deus. Há pessoas que carregam marcas do passado, como se fossem definições permanentes. Erros, perdas e fracassos tentam dizer quem você é. Mas a fé revela uma verdade maior. Deus tem poder para restaurar, reconstruir e dar um novo significado a tudo o que aconteceu. Nada está perdido quando é colocado nas mãos dele. Quando você crê, começa a enxergar além do momento presente. Você percebe que Deus está trabalhando em cada detalhe, alinhando situações, preparando caminhos e transformando aquilo que parecia irreversível. A sua dor não será o fim da sua história, mas parte do processo que Deus usará para revelar algo novo. Existem situações que aos olhos humanos não têm solução. Portas fechadas, diagnósticos difíceis, perdas irreversíveis. Mas é exatamente nesse território que a fé atua com mais poder. A cura começa quando você decide confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Deus não está limitado pelas circunstâncias. Aquilo que foge ao controle humano está totalmente sob o domínio dele. A fé leva você a enxergar além da lógica, além das evidências e além do que todos dizem. Ela firma o coração na certeza de que Deus ainda realiza milagres, ainda transforma cenários e ainda surpreende aqueles que confiam nele. Não é sobre ignorar a realidade, mas sobre reconhecer que existe uma realidade maior, o poder de Deus. Quando você escolhe crer no impossível, está abrindo espaço para o sobrenatural agir. Muitas respostas vêm quando ninguém mais espera. Muitos milagres acontecem quando tudo parecia perdido. A fé conecta você a esse agir divino. Jesus, porém, olhando para eles, disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Se você decide confiar no impossível hoje, escreva: eu creio no Deus do impossível, e declare sua fé. Em meio às lutas e incertezas, a alma muitas vezes se cansa. Pensamentos se agitam, o coração se inquieta e o peso da espera parece insuportável. Mas a fé verdadeira não apenas sustenta, ela também traz descanso. A cura começa quando você entrega a Deus aquilo que já não consegue carregar sozinho. Muitos tentam resolver tudo com suas próprias forças, mas acabam sobrecarregados. Deus não chamou você para viver assim.
Ele convida você a confiar, a soltar o controle e a descansar nele. A fé não é apenas lutar, é também saber quando parar e dizer: Senhor, está em tuas mãos. Quando você entrega, algo muda dentro de você. A ansiedade perde espaço, o medo se enfraquece e uma paz inexplicável começa a tomar conta do coração. Esse descanso não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. Mesmo que tudo ao redor ainda não tenha mudado, dentro de você já começou a transformação. A jornada da fé não termina na dor, mas na restauração completa que Deus realiza. Tudo aquilo que começou com uma pequena semente de confiança, agora floresce em testemunho vivo. A cura começa pela fé, mas se completa na fidelidade de Deus, que nunca abandona aquilo que Ele mesmo iniciou. Ao longo do caminho, você foi fortalecido, moldado e sustentado. Cada etapa teve um propósito, cada lágrima foi vista e cada oração foi ouvida. Deus não desperdiça processos. Ele transforma tudo em crescimento, em maturidade e em vitória. A cura que Ele realiza não é apenas momentânea, mas profunda e duradoura. Agora é tempo de reconhecer que Deus esteve presente em todos os momentos. Mesmo quando você não percebeu, Ele estava cuidando, protegendo e preparando algo maior. A fé que você sustentou até aqui é prova de que o agir de Deus já está em movimento. E aquilo que Ele começou, Ele é fiel para completar. Tenho por certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva: minha cura está completa em Deus, e declare sua fé com convicção. Agora, com o coração aberto, convido você a fazer uma oração. Não importa onde você esteja, nem como você se sente neste momento. Fale com Deus. Entregue sua dor, seus medos, suas dúvidas. Ele está ouvindo. Permita que essa fé que nasceu dentro de você se transforme em um encontro verdadeiro com a presença dele. É nesse lugar de entrega que a cura se manifesta de forma plena. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença com um coração sincero, reconhecendo que sem Ti nada posso fazer. Tu és o Deus que cura, que restaura e que renova todas as coisas. Neste momento, eu entrego a Ti toda a dor, toda a angústia e tudo aquilo que tem pesado sobre a minha alma. Toca, Senhor, nas áreas mais profundas do meu ser, onde ninguém mais alcança, e começa a Tua obra de cura. Fortalece a minha fé, mesmo quando tudo ao meu redor diz o contrário. Ensina-me a confiar em Ti, acima das circunstâncias, a crer mesmo sem ver e a permanecer firme, sabendo que o Teu tempo é perfeito. Remove de mim todo medo, toda dúvida e toda incredulidade, e enche o meu coração com a Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, restaura aquilo que foi quebrado, levanta o que caiu e renova as minhas forças. Que a Tua presença seja o meu refúgio e a Tua palavra a minha direção. Eu declaro que a minha cura começa pela fé em Ti e que o Teu poder está agindo em minha vida neste exato momento. Eu Te agradeço porque sei que já estás trabalhando mesmo quando não vejo. E confio que a obra que o Senhor começou será completada para a Tua glória. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até aqueles que mais precisam neste momento, alcançando corações feridos, fortalecendo os fracos e renovando a fé de quem já estava desanimado. Que essa mensagem seja instrumento de cura, esperança e transformação na vida de muitos. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.